Olha esse monstrão de questão aqui, hein? Da FAFIPA, FAES Curitiba, Paraná, 2015. Com relação às técnicas radiográficas, aqui muito importante, assinale a incorreta, ou seja, aquela que não está certa. As radiografias periapicais são ideais para a visualização e avaliação das condições coronárias, principalmente pela técnica da obstetriz, pois, como o ponto de incidência é na coroa, não há sobreposição das estruturas. Técnica da obstetriz, a incidência é no plano bissector, não é na coroa. Então, essa já está errada. Agora, vamos ver se as outras estão corretas. A técnica interproximal é o método intrabucal mais utilizado em dentística restauradora, pois possibilita obter em um mesmo filme a imagem das coroas dentárias, os terços cervicais, das raízes dos espaços interproximais e das cristas alveolares, crianças não, de um mesmo grupo de dentes, em uma projeção em que o dente e o filme estão quase paralelos. Correto? Corretíssimo, pessoal. É um método que a gente vai fazer para os dentes posteriores, certo? Os exames periapicais são recomendados em dentes desvitalizados para verificar a presença de lesões no ápice e, quando obturados, avaliar as condições de preenchimento com material radiopaco no conduto. Será que dá para ver? Eu consigo ver câmara pulpar? Consigo. Consigo ver material obturador? Consigo. Consigo ver a coroa? Consigo. Consigo ver a raiz? Consigo. Então, dá para eu fazer uma periapical para verificar se o canal está bem feito, ou se tem uma lesão periapical, uma alteração periapical, porque esse dente é necrosado? Dá. Tranquilamente dá. Certo? As radiografias panorâmicas são indicadas de modo geral quando o profissional julga necessário uma visão de conjunto dos dentes com as estruturas anatômicas próximas e ainda da conformação anatômica dos maxilares, mandíbula, articulação temporomandibular e possíveis ossificações dos ligamentos? Sim. Então, ó, se eu quero ver a articulação, estruturas anexas da minha boca, a panorâmica é um exame bacana para fazer. Agora, eu consigo, pessoal, nessa panorâmica, ver todos os detalhes? Não. Detalhe é na periapical, na interproximal. Aqui eu vou ter uma visão geral, que é isso que ele está falando, ó, de modo geral. Ele quer fazer uma visão de todo o conjunto. Aí dá para fazer. Então, no caso aqui, a alternativa incorreta nessa situação é justamente a alternativa A, de Amora. Radiografias periapicais são ideais para visualização e avaliação das condições coronárias? São. Só que o que ele errou aqui, pessoal? Que na técnica da obstetriz, a incidência é na coroa. Não é na coroa. Porque se for na coroa, eu vou fazer o quê? Um alongamento do dente. Então, na verdade, a incidência é no plano bissector. Ok? Aqui mais uma, ó, Fundação FAFIPA, 2014. Para que o profissional possa ter uma atuação em dentística vinculada à promoção de saúde, é essencial que realize um exame clínico radiográfico bastante detalhado. Quanto a isso, assinale a alternativa correta. Ó, antes mesmo da gente pensar qualquer coisa, nós estamos falando de um exame radiográfico bastante detalhado. O exame radiográfico mais detalhado que a gente vai ter, pessoal, é o exame interproximal. Lembra que eu falei? É o que tem maior fidelidade, maior fidedignidade. Certo? Então, ó, vamos às questões, então, para a gente saber qual é a correta. As radiografias são um complemento essencial, pois evidenciam detalhes impossíveis de ser detectados durante o exame clínico. Entretanto, algumas condições não podem ser detectadas detectadas por meios desse exame, como, por exemplo, calcificações pulpares, áreas radiolúcidas na coroa suscetíveis de alteração na mineralização do esmalte e da dentina. Gente, lógico que eu consigo ver isso. Eu consigo ver sim. Então, aqui ele está falando, ó, que eu não consigo detectar uma mineralização pulpar, que eu não consigo ver uma possível lesão de cárie. Lógico que eu consigo. Tá? Então, essa alternativa aqui não está correta. A técnica interproximal, White-Wing, tem sido recomendada para dentes posteriores, pois apresenta um bom detalhamento das coroas nas regiões de premolares, em virtude da menor angulação do feixe raio-x e, consequentemente, menores distorções, Essa aqui parece que está certa, né? Porque, vejam,
Eu vou ter o filme bem pertinho do meu dente, numa posição favorável, que vai me dar uma imagem bem mais próxima do real do que as outras técnicas. C. A região anterior, quando radiografada pela técnica interproximal, proporciona o mesmo resultado obtido nas áreas de premolares e molares. Além disso, permite o exame fiel em pacientes com apinhamentos dentários severos, pela sobreposição das faixas de esmalte, e também em pacientes com prognatismo maxilar ou mandibular. Olha que interessante, pessoal. Se ele já está falando de região anterior técnica interproximal bite wing, sai dessa. É cilada, Bino. Não existe interproximal para anterior. Interproximal é só para dentes posteriores. Tá bom? Os exames radiográficos periapicais são recomendados em dentes vitalizados para verificar a presença de lesão no ápice. Gente, se o dente está vital, como que ele tem uma lesão no ápice? Não existe essa lesão, certo? Em pacientes jovens com dente com ou sem vitalidade, esse exame não permite verificar o grau de mineralização radicular. Lógico que permite. Nos traumatismos recentes, não permite verificar possíveis fraturas, muito menos a presença de reabsorções radiculares. Permite ver isso tudo, sim. Então, essa D também não está correta. Então, a alternativa mais correta aqui é a alternativa B, de Bosque. A interproximal tem sido recomendada para dentes posteriores, pois apresenta detalhamento das coroas das regiões de premolares e molares, em virtude de menor angulação do feixe de raio-x e, consequentemente, menores distorções. Vamos começar com uma questão básica que a banca trabalha. Ela repete muito esse conteúdo, que é o conteúdo de regra de 3. Já está no sangue da gente, né? Muita regra de 3 a gente sabe resolver. Essa primeira questão aí, eu acredito que não é trabalho para muita gente, todo mundo tende a conseguir fazer questões desse tipo. Mas tem regra de 3, assim, que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Então tem que estar ligado, né? Eu vou fazer essa primeira aqui, caiu em 2014. Banca Fundação Fafipa. Lúcia faz 3 bolos utilizando 5 quilos de farinha. Com 25 quilos de farinha, quantos bolos Lúcia irá fazer? Então dá até para fazer de cabeça, né? Mas a gente faz organizadinho, que é como eu sempre digo, não despreze questão fácil. Você não pode perder uma questão fácil dessa no concurso, né? São 5 questões, geralmente, concursos dessa banca de matemática, e você tem que buscar gabaritar essas questões, né? Para que faça diferença na sua aprovação. Então, vamos lá. O que é que está se falando aí? Número de bolos, comparando com a quantidade de farinha, né? Quilograma de farinha. Então, está sendo 2 grandezas que estão sendo aí comparadas, né? Deixa eu ver aqui os comentários, se tem algum aqui. Só ajeitar aqui. Então, número de bolos. 3. Quando temos 3 bolos, utilizamos quantos quilos de farinha? 5 quilos. Se for 25 quilos de farinha, vamos utilizar que quantidade de bolos? Vamos ter que quantidade de bolos? X, né? Beleza? Então, quantidade de bolos embaixo uma da outra e quantidade de quilogramas de farinha embaixo uma da outra. Isso aqui é uma regra de 3, o quê? Diretamente proporcional. Eu estou chamando a atenção para isso, ó, DP, por quê? Porque muito aluno erra esse tipo de questão achando que toda regra de 3 é diretamente proporcional. E você vai ver que existem regras de 3 que não são diretamente proporcionais. Elas podem ser inversamente, que não é o caso dessa. Então, diretamente proporcional, como é a dica? Na medida que uma grandeza sobe, a outra sobe. Ou, na medida que uma desce, a outra também desce. Proporcionalmente, tá? Então, qual é a lógica aqui? Quanto mais farinha se utilizar, mais bolos vai dar para fazer, né? Então, você já sabe que é diretamente proporcional. E diretamente proporcional, sempre a gente multiplica como? Cruzado, assim, ó. De maneira bem direta. Então, a gente vai fazer como uma multiplicação? Assim, ó. Pronto. Então, vai ficar, ó, 5 vezes x, 5x, né? E 3 vezes 25, né? Vou multiplicar cruzado. Então, 5x, 3 vezes 25 dá 75.
Então, x vai ser 75. Esse 5 está multiplicando aqui com x, ele passa para o outro lado dividindo. 75 dividido por 5 dá 15. Chama atenção para quem gosta de usar calculadora, né? Quem gosta de utilizar a calculadora perde muito quando vai fazer prova de matemática, porque não sabe fazer muito cálculo de cabeça, né? Então, se for estudar, não faça esses cálculos de calculadora, não. Faça na mão, para se habituar já ao concurso. Então, a resposta foi 15. Letra B de bola. Então, uma questão de nível fácil aí, bem direto e objetivo. Cai questão assim? Cai. Cai questão mais difícil, Neto? Cai. Então, aqui a gente botou questão de todo tipo para a gente estar preparado. Beleza? Então, essa foi a primeira questão de hoje aí. Questão de regra de 3, que é tema do edital de vocês. Aqui uma pergunta da Fafipa, que vocês vão prestar. Então vamos lá. O conceito de distância biológica, né, ou chamado espaço biológico, é amplamente usado como referência clínica na avaliação das inter-relações da periodontia com a parte restauradora. Certo? Ok. Então a gente... Aquele trabalho restaurador nosso, que seja dentística, prótese, ele não pode agredir o periodonto, o espaço biológico. Porque se ele invadir o espaço biológico, nós vamos ter problema. Aí ele fala assim: a esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. O periodonto é a unidade funcional básica que sustenta os dentes. Seus componentes incluem o osso alveolar, ligamento, cemento, epitélio juncional e gengiva. Esses tecidos são interdependentes e existem em estado de homeostasia, em que a atividade celular normal permite a manutenção da saúde e fornece uma resposta de defesa aos insultos do ambiente. Ok, não é muito comum colocar aqui epitélio juncional, porque isso daqui é muito mais uma situação histológica, né? Se ele falou em epitélio juncional, ele teria que falar em outros epitélios, mas tudo bem, vamos ver. As células do epitélio juncional são adaptadas por aderência à dentina ou periósteo. Opa! As células do epitélio juncional são adaptadas por aderência, tudo bem, à dentina ou ao periósteo, ao tecido conjuntivo que fica sobre o osso. Isso não está certo. A pergunta é incorreta. Pelo mecanismo conhecido como inserção desmossômica, e junções intercelulares são mais prevalentes no epitélio juncional do que no epitélio sulcular, também não dá para afirmar isso, mas essa periósteo aqui não tá bom. A gengiva é composta por tecido conjuntivo, coberto por uma camada epitelial, que fornece uma barreira protetora contra insultos mecânicos, bacterianos e imunológicos. As fibras colágenas do tecido conjuntivo gengival inserem-se no periósteo do processo alveolar e do segmento radicular. Sim, foi o que eu falei. Tanto é que se chama de gengiva inserida em função desse mecanismo. O epitélio juncional, letra D, constitui a interface de união da camada epitelial à superfície dentária. Ela forma um colar de tecido epitelial ao longo da região dentária cervical e estende-se em direção apical da base do sulco até o nível da inserção conjuntiva. Ok, então o errado aqui é esse periósteo. Está uma palavrinha jogada aí no meio. Não deu outra, é isso aí mesmo, certo? Então, uma pequena palavra colocada para complicar a vida de vocês. Então, atrás da incorreta, tem que sempre prestar atenção nos concursos, leiam com calma, porque senão automaticamente nosso cérebro vai direto na correta e isso pode dar problema, né? Então, leiam com calma o enunciado da pergunta. Mais uma questão. Olha só. Clindamicina, gentamicina e claritromicina pertencem, respectivamente, a quais classes de antibióticos? Essa pergunta aqui é interessante, ó. Clindamicina, gentamicina e claritromicina pertencem a qual
classe de antibiótico. Aí a gente tem a alternativa A, penicilina, cefalosporinas, macrolídeos. Alternativa B, cefalosporinas, macrolídeos, penicilinas. Alternativa C, lincosamidas, aminoglicosídeos e macrolídeos. E alternativa D, penicilinas, tetraciclinas e cefalosporinas. Muito bem. Então, ó, vamos já descartar algumas coisas, ó. Tem penicilina em algum desses 3 aí do enunciado? Tem penicilina? Não. Não tem nenhuma penicilina aí. Clindamicina não é penicilina, gentamicina não é penicilina e claritromicina não é penicilina. Então, o que a gente já descarta? Ó, a gente já descarta a opção A, que tem ali penicilina, a gente já descarta a opção B, que tem penicilina, e a gente descarta a opção D, que tem penicilina. Aí ficou fácil, né? Tá vendo como às vezes você não sabe tudo, mas o pouco que você sabe, você: "Opa, espera aí, eu lembro que penicilina é essa, então ali não tem penicilina". Então você já mata a resposta, né, ó. Você já mata a resposta, matei a resposta sem querer. Claro, tá errado ali, porque o negócio moveu, mas a alternativa correta é a opção C. Então, ó, o que a gente tem ali, ó? A clindamicina é uma lincosamida. A gentamicina é um aminoglicosídeo e a claritromicina é um macrolídeo, tá? É um macrolídeo, portanto, respectivamente, corresponde à opção C. Opção C. Questão número 12, também de cárie, de 2014. A doença cárie tem sido definida de várias maneiras. Em geral, é um processo bacteriano que resulta em perda mineral gradual, destruindo as estruturas dentárias. Com relação à cárie, assinale a alternativa incorreta, tá? Hoje a gente sabe que não é mais um processo bacteriano, tá? Ele tem envolvimento bacteriano, porque envolve as bactérias, tá? Mas ele não é determinado pelas bactérias, elas estão na nossa cavidade bucal, mas como eu digo, ó, questão de 2014. Então ele quer saber qual que é a incorreta. Então vamos lá. A. O processo carioso inicia-se no esmalte com múltiplas microlesões em resposta à placa na superfície do dente, que a gente também chama de biofilme. A desmineralização posterior dessas lesões segue os prismas de esmalte e provoca a reação dentinária logo abaixo. Correto, tá? Então você tem a cárie, ela se inicia no esmalte, a não ser que você já tenha dentina exposta, mas a gente está falando, né, dentro dos padrões de normalidade. Então ela inicia esmalte, começa microlesões, começa a desmineralização, e aí essa desmineralização chega na junção amelodentinária, ela vai seguindo aqueles prismas do esmalte, chega na junção amelodentinária, e aí começa já a ter reação dentinária logo abaixo, porque os odontoblastos percebem essa invasão bacteriana. Então, tá correta. Alternativa B. A reação dentinária depende da magnitude dos fatores cariogênicos da placa. Não, né? Não depende da magnitude. Se você tem já bactérias, né, no biofilme e começam a invadir aqueles canalículos, né, chega na junção amelodentinária, então até antes de adentrar os canalículos, quando chega na junção amelodentinária, a gente já tem reação dentinária. Então já começou errado aqui. Usualmente a destruição do esmalte será maior no centro da lesão do que na periferia. Então aqui já está falando de esmalte, ele estava falando de dentina, começou a falar de esmalte, né? Ele inverteu aqui. Então, usualmente a destruição do esmalte será maior no centro da lesão do que na periferia? Sim, a gente sabe que ali mais para o centro tem mais destruição. Enquanto a lesão se mantém restritamente no esmalte, ela segue a direção dos túbulos dentinários. As estruturas orgânicas serão mantidas e os cristais não serão deslocados. Ela segue a direção dos túbulos dentinários, tanto que quando a gente faz teste de microinfiltração, a gente corta o dente, a gente vê os corantes indo em direção ao túbulo dentinário. E aqui diz que as estruturas orgânicas serão mantidas. Não, elas serão degradadas e os cristais serão deslocados, serão desmineralizados. Então, a alternativa incorreta seria essa B. Alternativa C. Nas lesões oclusais, a direção dos prismas de esmalte conduz a uma abertura, usualmente menor no topo do que na base.
Isso é verdade, né? Em lesões oclusais, a gente tem uma abertura menor do topo do que na base, ela vai alargando. Isso resulta em esmalte desmineralizado, muito pouco ou nada suportado por dentina baixa. Então, isso acontece mesmo. Isso a gente é um clássico, né? Isso aqui é um clássico da dentística, né? A gente tem uma abertura menor no topo que vai aumentando na base e aquele esmalte, claro, que fica sem suporte. Então, está correta. E a alternativa D, na tentativa de defender a polpa da progressão da lesão cariosa, os odontoblastos podem formar dentina reacional como resposta protetora. Sim, enquanto você tem vitalidade pulpária, ele vai fazer isso mesmo. Então, está correta. Então, a alternativa incorreta é a alternativa B.